Sobre a reunião da igreja segundo o Espírito de Deus, nós podemos ler em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Agora vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-los. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Veja que em Coríntios 12, 1 Coríntios, está revelando que na igreja quem tem que se manifestar é o Espírito. Veja no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um são os membros do corpo de Cristo. Portanto, o que nós vamos iluminar hoje é a respeito da manipulação religiosa. Como nós podemos saber que uma reunião da igreja é segundo a carne, segundo o homem, e nós estamos sendo manipulados pelo homem? Pois uma das obras da carne é a feitiçaria. E a feitiçaria significa que o homem nos encanta com a sua alma e o poder que há na alma do homem em encantar as pessoas e dominá-las. Isso é algo muito real e perigoso. A verdadeira igreja e a sua reunião segundo o Espírito é para a manifestação do Espírito através de cada membro. Portanto, veja que no versículo 26 do capítulo 14, a expressão para a reunião da igreja é esta. É para que cada um possa manifestar o que tem. Nós não podemos dar na reunião o que não temos. Devemos comparecer diante do Senhor com as mãos cheias, não com as mãos vazias, com os dons que nós recebemos por meio do Espírito. Portanto, diz o versículo 26 que deve haver salmos espirituais, doutrina, isto é, ensinamentos, revelação, línguas e interpretação, tudo para a edificação. E temos em 1 Coríntios 12 a manifestação do Espírito e os seus dons. Portanto, a igreja é algo vivo, movido pelo Espírito. Qual é a diferença? Bem, precisamos compreender a diferença entre o que está escrito aqui e a prática. Qual é a prática de um culto falso, de uma religião em que as pessoas são manipuladas? Primeiro, prepara-se um lugar visível, com boa aparência e chamativa a sua atenção. Alguns usam pinturas e figuras e iluminação para tornar o ambiente agradável e propício para a carne. Esta palavra corta esta iniciativa da carne, pois não devemos andar por vista, mas por fé. Porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas.
E as coisas que nós não vemos é o Espírito e os seus dons. Não podemos ver com olhos carnais, mas podemos percebê-los com olhos espirituais. Então, o que fazem os homens enganando e encantando as pessoas? Eles falam, carregam a Bíblia, ensinam sobre as Escrituras, mas na hora da prática agradam a carne. E se olharmos de longe, veremos o local da reunião e a reunião da igreja mais parecendo aquilo que o homem faz e pratica para agradar ao outro. Precisamos perceber que a igreja não é para a manifestação da carne, não é para divertirmos e estarmos entretidos com o que o homem canta ou fala, é para ouvirmos a voz do Espírito. Portanto, examine as Escrituras e veja se a prática da igreja é de acordo com o que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. O apóstolo Paulo é o vaso escolhido pelo próprio Cristo para trazer o evangelho para nós que somos gentios. Ele que disciplina as coisas na igreja, disciplina os dons e disciplina a prática. Se nós lermos mais um pouco, aqui em 1 Coríntios 14, prossegue no versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro em que está sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. A palavra aprender e ser consolado, elas são uma revelação para nós. Quando o profeta está falando, e veja que até aquele que está de pé profetizando, ele tem que se calar, pois que se o profeta que está sentado receber uma revelação do Espírito Santo momentânea, instantânea, ele se cala e ouve a revelação daquela pessoa. Portanto, não há um homem dirigindo a reunião da igreja. Isso é herança do romanismo, onde os homens dirigem a reunião da igreja e fazem conforme a carne. E tudo se torna maquinal, mecânico, e Deus detesta isto. Isto o Senhor Jesus falou em Mateus e citou a profecia de Isaías. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tudo que aprenderam através dos ensinamentos humanos. Portanto, nós estejamos firmes no Espírito, estejamos firmes no Senhor, para que possamos ter coragem de ler o que está escrito e confrontar, porque se nós seguirmos no engano do nosso coração e aceitando este engano, nós teremos uma grande decepção espiritual. É assim que ocorre a manipulação religiosa. Não praticam como está escrito, mas inventam o culto segundo os seus próprios pensamentos. E assim aplicam as suas ideias e as suas próprias palavras na igreja e colocam os crentes para praticar. Vamos ler as Escrituras e confrontar para que conheçamos a verdade e experimentemos cada vez mais o amor de Deus. Feliz é aquele que conhecer a verdade, porque este será livre. Amém.